Alô pessoal, mais um vídeo no canal. O Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Está acontecendo aquilo que eu já havia imaginado. Deixar o Flamengo se classificar. A chance é grande o Flamengo ainda ganhar esse Campeonato Carioca, mesmo não merecendo nem um pouco a classificação. Se classificou, chegou às quartas, passou pelo Botafogo de uma maneira justa, porque o Flamengo foi melhor. Ah, teve erro de arbitragem. Calma, não teve erro não, e eu vou dar minha opinião sobre isso. O Flamengo passou do Botafogo, está na semifinal, pega o Madureira em 2 jogos, com todo respeito ao Madureira, eu não vejo o Flamengo sendo eliminado em 2 jogos para o Madureira, e vai para a final. E aí a gente vai ver quem vai chegar à final para pegar o Flamengo. Eu acho que será o Fluminense, pelo momento, embora o Fluminense ainda jogue hoje contra o Bangu, depois pega o Vasco, mas eu acho que o Fluminense chega à final e quem sabe, novamente, uma decisão entre Fla e Flu. E a gente vai falar também do Pedro. Pois é, o Pedro ontem não entrou em campo no segundo tempo por conta de uma lesão não, por conta de dores musculares. É lesão, não é? A gente vai falar aqui agora no vídeo. Inclusive o elenco já se reapresentou, tá? Não teve folga não nessa segunda de carnaval, o elenco já se reapresentou. E também vamos falar do Jorginho. Será que ele tem chance de jogar na quinta-feira contra o Lanús? E eu vou trazer aqui algumas verdades envolvendo o jogo do Flamengo contra o Botafogo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Fala também do Flamengo. Existe algum risco de Rossi trocar o rubro-negro pela Udinese? Mas antes, quero dizer o seguinte: quem seguiu a dica do Vene ontem, antes do jogo, se deu bem. Eu falei, vitória do Flamengo com gol do Paquetá, odd alta lá na KTO. Vamos para as informações, galera. A torcida do Flamengo já pode começar a cantar, né? Caiu no tapetinho, já era. Por quê? Flamengo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Botafogo, que foi aquela ainda nos tempos de Tite, que o Tite foi goleado pelo Botafogo 4-1. Enfim, naquele jogo o Flamengo jogou muito mal. Mas em 11 jogos no tapetinho do Newton Santos, 10 vitórias para o Flamengo e apenas uma vitória para o Botafogo. Incrível como o Flamengo vem dominando o Botafogo, mesmo o Botafogo jogando em sua casa, em um piso que é totalmente diferente para os atletas do Flamengo. Por falar nesse jogo de ontem, galera, eu vou trazer alguns pontos que precisam ser ditos aqui, algumas verdades. Eu vou começar falando os pontos negativos, porque eu gosto de finalizar com pontos positivos. Para mim, o goleiro Wendel deu mole no gol do Botafogo, o Pulgar também deu mole na marcação, ok, mas o Wendel não pode tomar um gol daquele de cabeça de cobertura, gente. Não dá. E o Wendel, ele vai confirmando aquilo que eu já imaginava. Não é um reserva para colocar medo em Rossi. Não é aquele reserva que o Rossi olha assim para o banco de reserva e fala: opa, se eu fizer uma besteirinha aqui, tem um reserva ali doido para pegar minha vaga, com potencial para pegar minha vaga. Não é esse reserva. Com todo respeito ao Wendel, mas pelo menos o que ele vem apresentando até agora não é. E, gente, eu não estou aqui pedindo a saída do Wendel do Flamengo, dizendo que o Flamengo não era para ter contratado. Só estou dizendo um fato. Continua tendo uma discrepância em nível técnico alta. O Wendel é melhor que o Matheus Cunha? A gente vai ver com o passar do tempo. O Matheus Cunha não era esse goleiro que dava medo em Rossi. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. O Wendel, pelo menos até o momento, está nessa linha que eu já havia imaginado. Samuel Lino e Royal, 2 jogadores que eu canso de defender aqui no canal, nas outras redes sociais, defender no sentido assim, calma, tem que ter paciência. Só que, assim, Samuel Lino e Emerson Royal, vocês precisam me ajudar a ajudar vocês. Porque a partida que vocês fizeram ontem contra o Botafogo foi uma partida muito aquém. Sobretudo o Samuel Lino, que está vendo o Cebolinha comer a bola toda vez que entra nos jogos, seja como titular, seja sendo acionado durante a partida. E o Royal, novamente, assim, é difícil defender. Beleza, eu critico a atuação deles. Eu não estou aqui dizendo que os dois têm que sair do Flamengo. Eu não estou aqui dizendo que, pronto, a contratação do Samuel Lino não valeu nem um pouco a pena. Até agora, realmente não. Mas ele pode dar a volta por cima. O Emerson Royal
mais ainda, chegou depois do Samuel Lino. Então, assim, dar tempo ao tempo, mas de fato os dois novamente não performaram bem com a camisa do Flamengo. Pontos positivos: Vitão jogou muito bem novamente, inclusive participou dos 2 gols do Flamengo na vitória em cima do Botafogo. Hoje, dia 16 de fevereiro, se eu fosse escalar o meu time, o Vitão seria o titular. Em 4 jogos até o momento com a camisa do Flamengo, ele foi bem nos 4 jogos, os 4 como titular, os 4 ficam 90 minutos em campo, inclusive ele já tem uma assistência. Além disso, mostra segurança nas atuações, mesmo chegando esse ano ao Flamengo, ou seja, nenhum entrosamento com os novos companheiros. Então o Vitão é uma boa notícia nesse início de temporada. Outra boa notícia: o Paquetá, que voltou a fazer o gol com a camisa do Flamengo, o primeiro dele nesse retorno. Acho que, de certa forma, esse gol vai tirar um pouco a pressão das costas do jogador e também de grande parte da torcida que já estava pressionando o Lucas Paquetá. E ele começou como segundo volante ao lado do Pulgar e foi novamente muito bem. Durante o jogo ali no segundo tempo, na ausência do Pedro, e a gente já vai falar porque o Pedro não entrou, o Felipe Luiz fez alterações e o Paquetá ele foi adiantado para, entre aspas, falso 9, uma posição, uma função inclusive que ele fez lá atrás com a camisa do Flamengo nos tempos de Reinaldo Rueda, e ele foi bem, tá? Fez pivô, a gente pode ver ali alguns passes bem interessantes do Paquetá como um falso 9. Gostei também do Luiz Araújo, entrou muito bem, um jogador que não entrava em campo desde o dia 25 de janeiro. Ele entrou ali aos 25 do segundo tempo, deu um outro dinamismo ao ataque, sobretudo o lado direito, que foi o lado que ele atuou. Gostei do Luiz Araújo, gostei de Cebolinha. Pulgar novamente fazendo um gol e sendo muito decisivo, e fez uma partidaça em todos os sentidos. Embora eu acho, sim, que ele deu mole ali no gol do Barbosa, no gol do Botafogo, na marcação, mas de maneira geral ele fez um grande jogo. Eu daria nota 9 para ele, sem sombra de dúvidas. Sobre o Pedro, galera, o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está sendo reavaliado, e para quem não sabe, o Pedro não entrou, ele num determinado momento no segundo tempo, ele foi chamado, e aí ele chamou o Rodrigo Caio conversou com ele, o Rodrigo Caio depois conversou com o Felipe Luiz, e aí o Rodrigo Caio voltou para o Pedro, e aí o Pedro sentou novamente no banco de reservas. Depois o Felipe Luiz explicou que o Pedro não entrou porque ele estava relatando dores musculares na parte do adutor da coxa. E aí ele, segundo o Felipe Luiz, havia dito: se eu entrar é capaz de estourar, estou com medo de entrar. E aí o Felipe Luiz não o colocou em campo. E ele hoje, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo na quinta, jogo contra o Lanús, lá na Argentina. Inclusive a delegação viaja na terça, tá? Vai finalizar a preparação na quarta e um treino lá na Argentina mesmo. E o Pedro não tem presença garantida ainda, está sendo reavaliado. No meu próximo vídeo, eu com certeza vou trazer uma atualização envolvendo o camisa 9 do Flamengo. Esse caso do Pedro, para mim, expõe mais ainda a necessidade do Flamengo na contratação do centroavante. Porque o Bruno Henrique novamente não fez um bom jogo nessa função, não está indo bem, pelo contrário, está em declínio na carreira. E quando a gente fala declínio, gente, não é num tom pejorativo, mas é verdade, ele está indo para a reta final da temporada dele, embora a assessoria dele tenha soltado nota dizendo que ele não pensa, mas o próprio jogador disse que pensa em encerrar a carreira numa entrevista recente aí. Então eu acho que o Flamengo precisa ir às pressas ao mercado para contratar um centroavante. Não dá mais para esperar. O Pedro é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos, o que, entre aspas, é comum em um atleta que sofre a lesão que ele sofreu no joelho, e não foi a primeira, foi a segunda, não no mesmo joelho, mas o Pedro tem histórico de lesão grave no joelho. E para completar o nosso boletim médico, digamos assim, o Jorginho provavelmente está fora do jogo de quinta. As chances são remotas de ele viajar com a delegação na terça e jogar nessa partida de ida da Recopa Sul-Americana. Galera, quem quiser ver o estádio que o Flamengo vai jogar na quinta-feira, eu soltei várias fotos nas minhas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, do gramado do estádio, local que a torcida do Flamengo como visitante vai ficar. O Flamengo tem direito a 4.000 ingressos para esse duelo. Enfim,
Já estamos em clima de Recopa e lembrando, já até divulguei o uniforme que o Flamengo vai jogar. O Flamengo vai jogar todo de branco, jogadores de linha todo de branco e o goleiro todo de azul. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Olha, galera, tô vendo muita gente exagerando na bebida por aí, muito acidente de carro. Tomem cuidado, é carnaval, não é fim do mundo. Vamos aproveitar, mas sempre com moderação, com responsabilidade. Valeu? Tamo junto e fui! Se o goleiro do Botafogo vive péssima fase, o goleiro do Flamengo, Rossi, é desejado no futebol europeu. Informação que vem da Itália dá conta de que a Udinese prepara oferta para contratá-lo em julho. Vale a lembrança de que o Rossi, que é argentino, tem passaporte italiano. Isso permitiria a ele não ocupar vaga de estrangeiro no Calcio. Vale a lembrança também de que a Udinese vai perder o Padelli no fim da atual temporada europeia, ou seja, a partir de julho. E a busca pelo Rossi se daria para ter um goleiro titular. Mas o torcedor do Flamengo não deve ter preocupações em relação ao Rossi. O Flamengo já se apressou para renovar o contrato do goleiro e pretende lhe oferecer uma renovação contratual até 2031. Rossi também já havia declarado que pretende encerrar a carreira no Flamengo, está super feliz e realizado com a vida no Rio de Janeiro, família e filhos também super adaptados. A tendência é que o Flamengo rejeite essa proposta da Udinese, estenda o vínculo do seu goleiro e tenha o Rossi por bastante tempo. Seu reserva, o Andrew, não foi tão bem na partida contra o Botafogo nesse domingo. Para mim, ele falha no gol do Barbosa, cruzamento, cobrança de escanteio da direita, no segundo pau, Barbosa sobe e cabeceia num balão. O Andrew permite que a bola caia nas suas costas dentro do gol. Isso não impediu que o Flamengo se classificasse. Dá para dizer, inclusive, que o Flamengo é o maior favorito à classificação para a final do Campeonato Carioca. Isso porque depois de eliminar o Botafogo, ele vai ter pela frente o Madureira. Nas semifinais, a tendência é que a gente tenha Fluminense e Vasco na outra semifinal. Então o Flamengo com um pé e meio na decisão do Campeonato Carioca e podendo ser considerado até favorito. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Felipe Luiz, depois da partida, enfatizou a importância de vencer a Recopa a partir da próxima quinta-feira. E nas duas próximas quintas, o Flamengo enfrenta o Lanús. Primeiro na Argentina, depois dentro de casa. E o Felipe Luiz tem batido na tecla sobre a importância dessa taça, abre aspas, pro treinador do Fla. Em 130 anos de história, nós ganhamos apenas uma Recopa. Esse grupo sabe que precisamos conquistar esse título com todas as nossas forças. Conquista de título para o Flamengo é super importante e ganha ainda mais peso depois da perda da Supercopa do Brasil pro Corinthians, além do fato de ter ficado sem o título do Intercontinental de Clubes. Só mais um registro legal, Paquetá marcou seu primeiro gol desde que voltou ao Flamengo. Foi dele o gol que abriu o placar contra o Botafogo.